Camila Miguel é pastora da Rede Laranja, onde lidera mais de 200 células. Na Igreja Batista Atitude Barra e escritora, conhecida por falar sobre viver para amar com o amor de Cristo, apontando sempre para o corpo. Sua influência ultrapassa os cultos. Está em vidas transformadas, em mulheres renovadas, em discípulas firmes. Hoje, com a missão que Deus a confiou de pregar o Evangelho pelas nações e cuidar de pessoas. Meu Deus! Já falei que eu amo vocês? Eu amo estar aqui, né? Aqui é minha casa, vocês sabem, né? Estamos em casa, não estamos? Estamos em casa. E eu estou impressionada. Assim, como é que prega depois numa palavra dessa? Eu posso só orar, gente? Porque foi uma palavra que mexeu muito comigo. E eu também entreguei meu controle hoje aqui, amém? E eu não quero nem mais ver. Eu quero que Deus suma com esse controle antes que eu pegue ele de volta. Amém? Sabe o que eu estou impressionada? Eu estava falando com a pastora Dani. Deus está fazendo uma jornada sobre padrões e influência na sua história de rompimentos muito profundos aqui na sua vida. Quem tiver ligado vai sair daqui para um próximo nível espiritual de relações interpessoais extraordinários. Eu estava ouvindo não ouvi as palavras, mas só de ouvir vocês citarem algumas coisas eu fiquei muito impressionada. Quando eu estava orando, o tema que o Senhor me deu foi que o que você vive hoje vai ser a história de alguém amanhã. Nós vivemos influenciando o tempo inteiro. Hoje, alguém ouviu uma música e lembrou de você. Hoje, às vezes, alguém comeu uma comida e lembrou, fulano quando veio aqui pediu essa comida. A gente o tempo todo está influenciando a vida de alguém. A gente está sempre deixando marcas na história. Sem perceber, a gente está deixando pedaços de nós na história do outro o tempo inteiro. É uma risada nossa que às vezes a gente lembra, a risada da fulana está aí. A gente nem sabe. É um aleluia no meio do culto. Fulano chegou. Aqui também tem, lá na sede tem um aleluia específico que a gente fala, aleluia não veio hoje. Aqui é glória a Deus. Aleluia veio hoje ou não? Aqui tem uma palma. Lembrou da pessoa. É a Jéssica, olha aí, ó, tem um aleluia aí. Às vezes é um comentário, é um café com leite que você adora tomar, que outra pessoa vai lembrar. Às vezes é uma frase que foi dita por você, que você mesmo não lembra, mas ecoou na mente de alguém, como se tivesse feito todo o sentido na história, e tempos depois ela vira para você e fala, teve uma vez que você me falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci, aí você fica com aquela cara, meu Deus, tomara que tenha sido uma coisa boa. A gente deixa marcas na vida das pessoas, a gente vai se espalhando o tempo inteiro, nos nossos gestos, nos nossos silêncios, na nossa postura, no nosso jeitinho. A gente vai fazendo algumas lembranças, algumas memórias impactarem a história de muitos, sem se dar conta de que isso acontece. Às vezes é um jeito de orar. Às vezes a pessoa aprendeu a orar com você. Morria de vergonha de orar. Mas foi te vendo orar, foi orando baixinho. Eu me lembro que assim quando eu me converti, eu morria de medo de orar, né? Em voz alta. Porque eu não sabia orar, né? Aí eu me lembro que a minha amiga que me levou para Jesus, chegou e falou assim, agora ora você. Ela era meio delicada, assim. Aí eu falei assim, não, pode orar você. Não, ora você. Aí eu, Pai, não estou ouvindo. Gente, que ignorância, a pessoa vai orar nessa... Ora em voz alta, para de ter vergonha, você está falando com seu pai. Ela me ensinou, até hoje eu lembro disso, tá vendo? Estou aqui falando dela. A gente deixa marcas. A gente deixa marcas no modo como a gente abraça, na maneira como a gente anda. A gente deixa marcas o tempo todo na vida de alguém. Eu me lembro que quando eu perdi meu pai, um pouquinho antes de eu ter perdido, eu já contei um pouco dessa história aqui para vocês conhecem.
Eu passei muito tempo sem contato com meu pai, assim, profundo, intimidade, aquela coisa toda. Quando a gente reconciliou e ficou bem perto mesmo, ele teve um AVC e ficou 29 dias internado. Nesses 29 dias eu fiquei com ele. E foi ali que eu descobri coisas sobre ele e sobre mim. Foi ali que eu descobri que ele dormia com a mão assim no rosto, igual eu faço. Foi ali que eu descobri que ele era apaixonado por água com gás, igual eu. Foi ali que eu descobri que ele, todo mês, enchia o carro de cesta básica e ia nas comunidades distribuir, igual eu faço. Mesmo sem ter contato, eu carreguei parte dele o tempo todo em mim, e achando que eu tinha uma ausência enorme. E ele estava o tempo todo em mim. E ele continua, porque minha mão é igual a dele, o pé é igual ao dele. A gente deixa marcas na vida do outro o tempo inteiro. A gente vai crescendo e a gente vai deixando essas marcas. As pessoas olham para nós, mesmo quando a gente acha que não estamos sendo vistos, as pessoas estão olhando para nós. E sem se dar conta, um dia a gente vê partes nossas em algumas pessoas. O que você vive hoje pode se tornar a história de alguém, e você precisa decidir. As suas reações são parâmetros e bons padrões para influenciar a vida daqueles que te cercam. Porque quer você goste ou não, você gera padrões o tempo todo. A grande questão é, esses padrões que você gera são para reproduzir ou são para se evitar? Você ficaria feliz se as pessoas repetissem a maneira como você reage a todas as coisas? Ou você ia ficar, ai meu Deus do céu, melhor não. Eu quero começar, a gente vai fazer uma viagem aqui, tá? Por uma história familiar muito conhecida. Só que a gente vai vê-la de um jeito diferente. E eu quero que vocês fiquem muito atentas aos padrões que vão sendo repetidos nessa história. E como que nós vamos quebrar nessa noite padrões familiares e interrelacionais que podem nos levar a cativeiros. Aliás, às vezes você está em cativeiro e não sabe. Mas hoje é dia de libertação aqui, amém? Você crê nisso? Nós vamos passear na história, primeiro, de Esaú e Jacó. Você conhece? Os dois irmãos, depois vocês leem o texto direitinho, mas os dois irmãos, Esaú primogênito, e a Bíblia diz que Esaú era o preferido do pai, porque trazia caça para ele comer, e Jacó era o preferido da mãe, porque era o mais caseiro. Isaac estava sem enxergar direito, estava acamado, e queria dar a sua bênção ao primogênito. Você conhece essa história? Mas tinha aquelas preferências, né? Isaac preferindo Esaú e a mãe preferindo Jacó, aquela confusão instalada. Presta atenção, primeira orientação aqui. A preferência dos pais moldou o caráter dos filhos. E não foi de forma positiva. Deu uma confusão danada aqui. Cuidado. Porque a influência, ela pode formar ou pode deformar. Cuidado com a sua influência. Aqui deformou o caráter deles. Aqui aconteceu uma coisa absurda. Jacó e sua mãe começaram a planejar para que Isaac, já que estava com a visão ruim mesmo, desse a bênção que ele daria para Esaú, para Jacó. Estava tudo mais escuro ali, ele não ia conseguir perceber mesmo. E aí Jacó ia receber a bênção no lugar de Esaú. E assim foi feito. Jacó enganou seu pai, causou ódio terrível no seu irmão, e tem que fugir para não ser morto, e essa fuga causou uma tristeza danada na sua mãe. Só consequência boa, né? Que decisão, hein? Só consequência boa. No Oriente Médio, quando alguém roubava a primogenitura, que era uma bênção super importante, era uma ofensa legal, e Esaú tinha direito legal de se vingar pelo que foi feito. Esaú tinha esse direito. O costume permitia que um ofensor fosse morto para restaurar a honra da família. A desonra era tão grande do que aconteceu que ele tinha direito de matar Jacó na cultura. Mas o tempo passou. Jacó fugiu. O tempo passou, ele vai para a casa do seu tio Labão. O que acontece lá? Posso tomar essa água, gente?
É minha ou da Silvana? Se da Silvana é benção demais, vou beber até lá. É ungida. Glória a Deus. Não trocou o copo não, né, gente? Troca não. Olha só. Aí ele chega lá, ó. Jacó foge, vai para casa do seu tio Labão, se apaixona por Raquel, filha dele, e combina o seguinte, ó, vou trabalhar 7 anos para receber ela como esposa. E aí acontece, chega a hora, o que acontece com Jacó? O que o tio faz com ele? Engana Jacó e envia a filha mais velha, a Lia, no lugar de Raquel. Gênesis 29, 25, o texto vai dizer assim, ó, quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, o que foi que você me fez? Não foi por Raquel que eu trabalhei para o Senhor? Por que o Senhor me enganou? Minhas irmãs, anos antes, Jacó tinha enganado quem? O próprio Isaac, cego, chama Esaú no escuro e Jacó responde como se fosse Esaú. Foi isso que aconteceu ou não foi? Agora, no escuro da tenda, Jacó pensa que está com Raquel, mas está com Lia. O texto em hebraico usa a mesma palavra enganar nos 2 momentos. Tanto quando Jacó enganou, quanto quando Jacó foi enganado. É um momento de espelhamento divino. Deus permite que Jacó sinta o peso daquilo que ele causou na vida do outro. Pausa aqui para um aprendizado. A colheita vem. Se você planta traição, prepara. Você vai colher traição. Você vai colher traição. Me lembro do meu pai. Meu pai, quando saiu de casa, eu tinha 1 ano, ele traiu a minha mãe. E depois, no fim da vida dele, ele me contou, minha filha, eu só colhi traição. Eu fui traído por muitas pessoas da minha família. Porque quando você planta uma coisa, meu irmão, você vai colher. Olha o padrão sendo repetido. Não foi coincidência. Nesse caso, foi graça corretiva. Vai entender o que você causou no outro, para que você esteja preparado para aquilo que eu vou fazer no futuro com você. Às vezes, Deus vai nos colocar dentro de espelhos para a gente ver o reflexo dos nossos próprios atos. Jacó aprendeu aqui pela dor que o engano corrói relacionamentos, que o engano pode destruir casas. E esse aprendizado vai preparar o coração dele para a reconciliação que estava por vir. Anos se passam, Jacó decide voltar para sua terra, mas ele tinha um problema. Ele morria de medo de quem? Esaú. Por quê? Porque estava ameaçado até aquela vez de morte do irmão. E se meu irmão não me perdoou? Ele tem direito legítimo. Ele tem direito legítimo a me matar. E se ele não perdoou? Jacó tem tanto medo desse reencontro que ele manda mensageiros na frente com presente. Leva presente, fala com ele que a gente está indo. Ele divide a família em 2 grupos. Ó, esse grupo vai para um lado, vai primeiro. Esse grupo vai para o outro, porque se ele for matar um grupo, pelo menos salva o outro. É isso que ele faz. Ele está desesperado. Agora imagina os filhos de Jacó vendo isso. Imagina. O que está acontecendo? Quem eram os filhos de Jacó? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Aser, José e Benjamim. Esses irmãos, eles passaram a vida toda ouvindo o que tinha acontecido. O BO que estava acontecendo na casa deles. Por que eu não conheço meu avô? Por que eu não conheço minha avó? Eles passaram a vida toda ouvindo que o tio tinha brigado pelo pai que tinha enganado o tio, que estava ameaçado de morte. O tempo inteiro isso. Imagina eles vendo Jacó falando, ai meu Deus, como é que a gente vai fazer? Eu quero voltar, será que meu irmão ainda me odeia? Presta atenção, a maior parte da sua influência não está nos discursos que você prepara, mas está nos gestos que você repete. Sua influência está aí. O que somos fala tão alto para as pessoas que o que a gente diz nem tem tanta importância. Jacó estava o tempo todo mostrando ali o medo que ele estava, da burrada que ele fez no início e do transtorno que tinham causado. E se Esaú se vingasse?
aqui vai um alerta para nós. Quem era um dos filhos de Jacó, que eu acabei de mencionar? O queridinho de Jacó. Ué, Jacó também tinha queridinho? Jacó tinha queridinho. Aquilo que tanto feriu ele, que era o pai ter queridinho, o que ele acabou fazendo? Igualzinho. Cuidado, minha irmã. Às vezes o que você tanto critica no outro, vai ser o que você vai se tornar, vai ser o que você vai fazer igual. Às vezes você só não se tornou o que você critica por falta de oportunidade. Eu faria diferente. Mas é que você não está nessa posição. Porque se você tivesse, será que você não ia repetir a mesma coisa? Mas se eu fosse... Não, se você fosse, às vezes só faltou oportunidade. Jacó se tornou aquilo que ele mais criticou. Seu filho preferido, queridinho, era José. E como as nossas reações vão influenciando o tempo todo, o que acabou acontecendo com a preferência de Jacó por José? O que aconteceu ali entre os irmãos? Os irmãos passaram a odiar José. Os filhos de Jacó passaram a viver o mesmo problema que Jacó viveu com o irmão. Olha os padrões se repetindo. Cada decisão, cada reação, cada gesto que você vive vai se tornar um mapa silencioso para quem te observa. Isso é influência. Voltando agora para aquela cena, Jacó querendo voltar para casa, morrendo de medo de encontrar o irmão. Olha o que acontece. Gênesis 33, 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Lançou-se sobre o pescoço e o beijou, e os dois choraram. Esaú tinha direito de se vingar do irmão, era legítimo. Mas o abraço de Esaú foi um abraço de graça. Jacó esperava a morte e recebeu a vida. Essa memória ficou registrada na alma da família dele. Imagina! Todo mundo olhando, e agora? Vai morrer, vai morrer. Chega Esaú correndo, abraça chorando, meu irmão, que saudade. Imagina os meninos tudo vendo isso. Ué, o que aconteceu? Presta atenção, ao oferecer misericórdia, você deixa pegadas de graça para quem ainda vai caminhar pelas estradas de dores. Quando você oferece graça, misericórdia, é isso que você vai deixar de rastro para quando outros trilharem esse caminho. O momento que você vive agora pode ser o manual que alguém vai usar no futuro. Filipenses dizia que a graça é mais facilmente aprendida quando é vista do que quando é apenas explicada. Porque o que é visto pode ser repetido. E aí eu queria que você pensasse assim comigo. Anos se passaram dessa cena. Os irmãos de José armam primeiro para matar José. Depois resolvem vender José como escravo. E você já conhece, José vira o governador do Egito num tempo de miséria. Anos depois, sem nunca mais ver sua família. Eu queria que você imaginasse a cena. José, governador do Egito, diante dos irmãos que traíram ele, à sua frente, os homens que venderam ele como escravo, atrás dele, todo o poder que ele tinha para puni-los por isso. Mas dentro dele, memórias que talvez ele nem tenha vivido, mas que ele viu diante dos seus olhos, a graça se manifestando na vida do pai dele, pelo perdão que o tio ofereceu. A história de um tio chamado Esaú, correndo para abraçar o pai dele, Jacó, o enganador. Isso ficou na memória de José. O que José viu na história da sua família não foi só os erros, mas ele viu as respostas moldadas por Deus. Ele viu que perdão é uma herança muito mais poderosa do que bens. Em Gênesis 50, você vai ver José falando, não tenham medo, foi Deus que tornou isso em bem para que fosse preservada a vida de muitos.
José, no poder, podia destruir ou restaurar, mas ele escolheu restaurar. Ele repetiu o padrão que ele viu: misericórdia no lugar de vingança. Qual padrão você tem repetido na sua vida? Você tem oferecido graça ou você tem exigido vingança, mas falando sobre justiça? Não, Deus é justo. Aí teu coração está: eu quero me vingar. Vai pagar pelo que me fez. Não, mas é porque Deus ama a justiça, eu também amo a justiça. Mas Ele não gosta da vingança. E a justiça nem sempre vai ser do jeito que você pensa. Ela vai vir, justiça vai vir, colheita vai acontecer. Mas vingança é o veneno da tua alma. Vingança é o veneno da tua história. É o que pode colocar você em cativeiros espirituais. Não consigo avançar na vida. Cuidado. Podem ter raízes de amargura te puxando, te fixando em repetidos padrões na sua história. Esses padrões, inclusive, falam de escolhas, até de amizades. Escolhas de amizades tóxicas. Sempre ter amizades com quem te suga, quem tira tudo de você, quem vai te extorquir até a alma. E você ainda vai se sentir culpado porque não deu o suficiente. Fazer igual o pastor José fala: padrões, a gente vai repetindo padrões tóxicos que a gente vai aprendendo. Mas hoje, o Senhor fala muito mais do que influência. O Senhor fala que é preciso ter intimidade. Só se quebra padrão destrutivo com intimidade com o Espírito Santo de Deus. Intimidade. Aliás, influência não tem nada a ver com fama, tá? Às vezes você está orando: Senhor, me dá influência. Não, você está pedindo fama. Você é bobo, pensa que não conhece. Está pedindo fama, quer ser famosinha. Influência é diferente, porque tem muita gente famosa que não faz o que a Silvana faz. Que não influencia as pessoas. Ou influencia para o abismo, que é pior ainda. E cuidado quando pedir fama, porque aí você pode ser a influência do mal na vida de alguém. Será que as suas reações podem ser repetidas e imitadas por alguém? Quem é exposto a atos de compaixão aprende a reproduzir compaixão. A influência é como reflexo, e foi o que aconteceu na vida de José. A influência molda em silêncio. O que você contempla, fica vendo com frequência, vai se tornar parte do que você é. Por isso que você tem que ter muito cuidado com quem você anda. As más companhias corrompem os bons costumes. Influência. Fica vendo o mesmo padrão de ação e de reação o tempo todo daquela pessoa que você ama. Você vai reproduzir isso. Mas eu sou forte. Não é. Não é. Vai ficar igual. Você reproduz aquilo que você admira. Você repete aquilo que você testemunha. Você perpetua aquilo que você recebe. Quem foi alimentado pela graça um dia, jamais vai deixar de servir graça na mesa do outro. Spurgeon dizia assim, as palavras convencem, mas o exemplo... Não conheço, já... Minha irmã, a sua vida é um livro lido, mesmo quando você não sabe quem está lendo. Mesmo quando você não sabe. 2 Coríntios 3:2, o texto diz assim, vocês são a nossa carta, escrita em corações, conhecida e lida por todos. Você é a carta de Deus. Que não foi escrito com tinta, não. Com lágrima de misericórdia. Não foi em papel, não, foi em carne. Cada gesto seu é uma linha para alguém. Cada escolha sua é uma frase desse livro. Cada reação sua é um parágrafo. Enquanto você vive, o mundo te lê. O mundo te lê lá quando você perdoa alguém.
que era imperdoável. Lê quando você serve. Lê quando você ama sem pedir nada em troca. Alguns nunca vão abrir a Bíblia, mas vão ver a sua vida. E nela, eles precisam encontrar o autor desse livro. Precisam. José não declarou que estava imitando Saul e nem que lembrou dele. Mas essa lembrança certamente moldou quem ele era. José não repete padrão de violência. Ele teve padrão de violência na família dele? Sim ou não? Ele não repete esse padrão, mas ele reproduz o padrão de reconciliação que ele viu na família. O perdão de Esaú se tornou um marco histórico na vida de todos, inclusive do pequeno José na época. Isso mostra que padrões de misericórdia podem atravessar gerações. E pequenos gestos seus hoje podem atravessar gerações para seus filhos, netos e assim por diante. Coisas que para você não é nada, mas que para eles são as memórias das próximas decisões deles. Muitos vão repetir a partir do que se lembram sobre você. Muitos vão decidir escolhas, caminhos na vida a partir daquilo que viu você fazer. O mundo não lê a Bíblia, Moody dizia. Ele lê os cristãos. O primeiro evangelho que as pessoas vão ler, fala assim, sou eu. Sou eu. Eu queria muito que fulaninho lesse a Bíblia. Vive a Bíblia, porque ele vai ler você. Eu queria muito que tivesse uma experiência com Deus, seja cheio do Espírito Santo. Porque quando ele encontrar você, ele vai encontrar com o próprio Deus em você. Deus conosco não é só Deus do meu lado. Deus conosco é Deus dentro de mim. Então, quando as pessoas encontram comigo, elas precisam encontrar com quem? Com Deus. Hebreus 12:1 diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Você não vive isolado, você vive rodeado por grande número de testemunha. A vida é assim. Essa é a vida. As escolhas de hoje vão ser as sementes da memória de alguém. Timóteo, por exemplo. Timóteo, o texto diz que ele herdou a fé não fingida de Eunice e Lóide. Sua mãe, sua avó. Essa fé não veio por causa de discursos formais, mas pela vida que elas tinham diante de Deus. Legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa dentro das pessoas. Não tem a ver com herança, bens e coisas materiais. Legado é aquilo que você faz o coração do outro rasgar, com uma atitude de gentileza, com uma oração, com uma entrega sem buscar benefícios, com um serviço sem esperar nada em troca. Isso é legado. O que podem falar de você hoje? O que podem falar? Rubem Alves tem uma frase que diz assim: amo aqueles que plantam árvores, mesmo sabendo que nunca se sentarão em sua sombra. Plantam árvores para dar sombras e frutos para aqueles que ainda não nasceram. Hoje o Espírito Santo está te convidando a plantar árvores. Às vezes você não vai usufruir disso. Às vezes são as próximas gerações que vão colher a sua renúncia de hoje. Às vezes você vai ser o basta na sua história de repetições familiares, de amargura, de rancor, de briga, de confusão. E a partir de você, essa história vai encerrar na sua família. Quem sabe não foi para isso que você veio aqui nessa conferência. Deus já queria dar um basta para essa confusão familiar que vem de geração em geração. E Ele falou, eu vou fazer a partir dela. Eu vou dar esse basta a partir dela. Cada vida é uma mensagem de Deus para o mundo. O problema é que muitas são mal traduzidas. Será que a tua vida é uma tradução perfeita da graça de Deus nesse mundo?
E aí você pode estar pensando, caramba, mas como que eu vou fazer isso? Aí o padrão é alto demais. Vou morrer tentando fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Como que você chega diante de Deus? Ali a gente vai entender como é que está a tua intimidade. E essa mudança de padrão começa nessa hora. Presta atenção. Vamos supor que um anjo chega para você e você vai ter 30 minutos para estar diante da Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 30 minutos. Só você e eles. E o anjo vai te dar uma folha de papel em branco e uma caneta. Como que essa folha vai chegar quando você estiver na frente deles? Toda escrita com tudo que você precisa, para você não esquecer de nada, e todos os seus pedidos e tal, direitinho, são só 30 minutos, você não vai perder nada, né? Ou essa folha vai chegar toda em branco, porque você só tem 30 minutos, então você vai chegar lá na presença e você vai anotar cada uma das palavras que o Senhor te disser, porque tudo que Ele fala é muito importante para você, suas necessidades são de menos. Isso é intimidade que muda padrão. Como que você tem chegado diante da presença de Deus? A reconciliação de Esaú com Jacó não terminou naquele dia, daquele abraço, não. Ela atravessou gerações e foi florescer lá no coração de José. A sua vida também está atravessando a vida de muita gente, mesmo que você não perceba. A história que você vive hoje vai ser a lembrança que vai moldar a vida de alguém amanhã. A nossa jornada pode às vezes ser de padrões repetidos. E o quanto que as nossas reações podem influenciar as pessoas para que elas conheçam Cristo. Eu me lembro de Pedro. Pedro, quando começou uma tempestade, Jesus dormia no barco, lembra disso? Aquele desespero. Pedro já achou que era falta de consideração, porque tem gente que é assim, né? Tudo é falta de consideração. Começou a chover, é falta de consideração de quem está dormindo. Poxa, não foi o que Pedro falou? Caramba, Jesus, que falta de acorda, Jesus, a gente vai morrer. Como é que dorme no meio de uma tempestade? Não se importa com a gente. Tem gente que é assim, né? Chatão. Pedro, era esse Pedro. Anos se passaram, Jesus morreu, ressuscitou, Pedro recebeu o Espírito Santo. Teve a primeira morte, o primeiro apóstolo foi morto, Tiago. E nessa mesma noite Pedro foi preso para morrer. E sabe o que acontece na prisão? O texto diz que Pedro dorme. Esse mesmo Pedro? Não é que ele está parecido com Jesus? Ele também dormiu no meio de uma tempestade. Pedro, depois da experiência com o Espírito Santo, ele começa a repetir outro padrão, que não tem a ver com a família, que não tem a ver com ninguém, mas o padrão do céu, que é o padrão que pode dormir em qualquer tempestade. Jesus não veio só para morrer por nós, não, minhas irmãs. Jesus veio para viver por nós. A cruz dele nos salvou da condenação, mas a vida dele nos salvou de quem nós poderíamos nos tornar. Sabe por quê? Porque cada gesto dele, cada resposta dele, cada passo de Jesus foi um padrão novo sendo traçado no chão da nossa história. Os novos padrões que Deus quer distribuir para as nossas reações, escolhas e direções da vida estão em quem Jesus é. Ele mostrou que é possível não ser reativo, não revidar. É possível amar quem fere. Ele mostrou que é possível quebrar ciclo de ódio. A gente aprende a viver copiando padrões o tempo inteiro. Muitos dos nossos padrões vieram de feridas, de maus exemplos, vieram de abusos, vieram de medos, vieram de maus tratos, de falta de amor. Mas na presença de Jesus a gente ganha outra referência para imitar. Não mais essas reações do mundo, mas a gente recebe a reação e a resposta do céu. E não é à toa que ele estabelece padrões, ele mesmo ensinando a gente a orar. Ele falou: Pai,
perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Não é que Ele está estabelecendo padrões? Ele está nos chamando para entrar no ritmo dele, onde a misericórdia recebida se torna a misericórdia oferecida. Você não controla quem te observa, você nem sabe quem te observa. Você não decide quem vai te imitar. Mas você pode escolher viver de um jeito que, se alguém te copiar, vai estar imitando o próprio Deus. Viva de modo que, quando citarem a sua vida, estejam contando um capítulo da graça de Deus. Um dia alguém vai contar sobre você. Talvez não vai lembrar do seu rosto, mas vai lembrar da sua reação. Lembrei agora de um missionário que foi pregar aos indígenas, passou anos numa tribo indígena, escondido, ninguém sabia onde ele estava. Ele morreu nessa tribo indígena. Anos se passaram, aquela tribo toda conheceu a história dele, mas ele acabou morrendo ali, sozinho. E outros missionários foram evangelizar essa tribo. E quando esses missionários falaram: você conhece Jesus? Jesus é assim. Aí começou a falar sobre Jesus. Aí eles falaram: ah, a gente conheceu. Vem aqui, ele foi enterrado aqui, olha. Ele viveu aqui. E mostraram a sepultura daquele missionário. Viva uma vida tão parecida com Cristo, que quando encontrarem com você, vão encontrar o próprio Cristo. Talvez alguém, quando lembrar de você, vai dizer: eu vi quando ela podia ter destruído, mas ela escolheu restaurar. Ela sempre escolhia restaurar, né? Escreve a sua vida com tinta de graça. Como é que você vai ser lembrado? Escreve uma vida de perdão. Para de ficar retendo essa história com você. Tem gente, eu sei que tem, o Espírito Santo está falando comigo aqui. Tem gente que está há anos preso no mesmo ciclo de dor, mesmo ciclo de tristeza. Solta. Larga isso. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Sabe esse ofensor, esse abusador, esse pai, essa mãe, esse tio, essa pessoa que fez tanto mal para você, ela se tornou um ídolo. Como assim? Não, eu odeio essa pessoa assim. Mas sabe quando a gente não consegue perdoar? É quando a gente acredita que essa pessoa é um Deus para a gente. Porque perdoar, preste atenção nisso, perdoar é eu liberar essa pessoa e falar assim: eu sei que essa pessoa podia falhar comigo, porque essa pessoa não é Deus. Só existe um que não falha, e o nome dele é Jesus. Então essa pessoa, claro que ela ia falhar, está liberada. Meu filho, está liberada, porque o único que eu espero, que eu tenho expectativa que nunca vai falhar comigo é Jesus. Você? Ah não, você está liberado, pelo amor de Deus. É óbvio que você ia falhar comigo. Mas enquanto você carregar no teu coração a expectativa de: ele não podia ter feito isso comigo, você vai ficar nessa prisão. Posso falar? Ele podia, ela podia, e eles fizeram. E eles não são o Deus da sua vida.
falar com o Espírito Santo agora. Espírito Santo, eu preciso deixar isso ir. Eu preciso deixar essa história para trás agora. Chega. A história que eu vou viver a partir de hoje vai ser a história que muitos vão poder copiar. Porque eu vou viver intimidade. Intimidade com o céu. Eu vou chegar com a folha em branco. Porque a minha maior necessidade está em te conhecer. Peça aí para o Espírito Santo, qual é a história da tua vida que você precisa romper hoje? Qual é o ciclo que precisa ser quebrado? Padrões que estão sendo repetidos. Mágoas e feridas. Tantos anos de dor segurando. Esse é o tempo de estabelecer um novo padrão na sua história. E eu quero fazer primeiro uma oração, onde o Senhor vai resetar os padrões tristes, errados, as prisões, os cativeiros, as dores, as amarguras que foram passando às vezes de geração em geração. Porque a partir de você, um novo padrão se inicia na sua família. E você está aqui hoje por isso. E eu quero orar por você. Saia do seu lugar, venha no altar falando: Espírito Santo de Deus, eu quero quebrar isso na minha família hoje, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, me deixa orar por você. Quero quebrar agora isso na minha família, em nome de Jesus. Essa dor fica para trás hoje, essa angústia, essa tristeza, esse padrão, esse relacionamento tóxico. Eu não vou me tornar essa pessoa. Eu não vou ser refém do que fizeram comigo. Eu não vou ser refém do meu passado. Eu vou escrever com tintas de graça uma nova história para aqueles que me cercam. As pessoas que conviverem comigo vão aprender sobre graça, não sobre vingança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Pode sair do seu lugar. Você que está preso a algumas situações de anos. Que você vem carregando e vendo as coisas se repetirem. E você precisa que o Espírito Santo interfira nessa história hoje. Saia do seu lugar, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Fala, pastor, eu preciso. Eu não consigo intervir nessa história. Vira e mexe, eu acabo caindo nesse mesmo buraco. Relacionamentos amorosos, destrutivos, que estão sempre me aprisionando. Vira e mexe. Eu acabo me relacionando com pessoas erradas, amizades erradas. Eu quero dar um fim nesse ciclo hoje na minha história, em nome de Jesus. Saia do seu lugar que eu quero orar por você aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus. Deus quer liberar um novo padrão na sua história. Deus quer liberar, o Espírito Santo de Deus está aqui. O poder do Espírito Santo está sendo liberado agora, em nome de Jesus. Eu vou começar a orar pelas minhas irmãs. Se você sentiu o Espírito Santo falando com você, minha irmã, eu não vou ter tempo de te chamar. Sai do seu lugar e corre para o altar. Se o Espírito Santo, enquanto eu for orando, tocar no teu coração, não espere eu chamar. Venha para o altar, porque tem fogo nesse altar. Tem fogo aqui nesse altar. Eu vou começar a orar. Pai bondoso, aqui estão as tuas irmãs. Em nome de Jesus, nós declaramos que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo na vida delas agora, em nome de Jesus. Nós declaramos que o fogo do teu Espírito começa a queimar agora, em nome de Jesus. Começa a queimar na vida de cada uma delas agora, em nome de Jesus. Queimando todo esse passado, esse ciclo vicioso de rancor, de tristeza, de prisões familiares, em nome de Jesus. Essa dor na alma, em nome de Jesus, que só ela sabe que ela carrega,
carrega, que às vezes já passou, ninguém mais lembra, mas ela ainda carrega. E as pessoas foram abafando, não deram valor àquele dia que trouxe tanta dor para a vida dela. Nessa hora eu declaro, aquele dia acabou, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre elas agora, em nome de Jesus. Aquele dia ficou para trás, em nome de Jesus. Pessoas que estão vivendo ainda o dia da mágoa, o dia da tristeza, o dia da decepção, em nome de Jesus. Assim como Jesus falou para Lázaro quando estava morto. Pessoas que estão mortas, presas a tempos, a relações, ao momento de dor, assim como Jesus falou para Lázaro, eu falo para as minhas irmãs, vem para fora agora, em nome de Jesus. Tem vida para você aqui fora, tem vida para você fora dessa prisão, em nome de Jesus. Tem vida para você, vida para você. Cura sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Nós declaramos novos padrões, padrão de Cristo, sendo liberado sobre cada família aqui. Em nome de Jesus. Toda agressividade, todo espírito de morte, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Toda depressão, toda crise emocional, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, e liberamos cura para as nossas irmãs, cura para as nossas irmãs agora, novo tempo sobre a vida delas, fogo do Espírito sobre elas agora, enche as tuas filhas com o teu novo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós liberamos elas desses cativeiros agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As tuas filhas hoje se levantam para fazer história. Hoje, elas não serão mais conhecidas pela dor que elas carregaram, pelos padrões que elas repetiram. Hoje, elas serão conhecidas pelo padrão do céu que elas carregam, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada porque já é verdade na vida das nossas filhas, já é verdade. Gerações vão se alimentar, gerações vão se alimentar da entrega das suas filhas hoje nesse altar. Gerações vão se levantar, porque hoje elas se dobraram. Gerações vão se levantar, porque os joelhos delas se dobraram hoje no teu altar. Nós liberamos as gerações delas em nome de Jesus, para o novo de Deus, o novo de Deus. Todo o plano do maligno sobre as suas famílias, encerra agora em nome de Jesus. Todo o plano que vem tomado de geração em geração sobre cada família, encerrou agora em nome de Jesus. Aqueles que não te conhecem, a partir da carta que elas são, vão conhecer o Cristo. Vão conhecer o Cristo. Eu declaro em nome de Jesus que todas essas famílias conhecerão e se renderão ao único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém e amém.